Olá, gente, tudo bem? Como estamos? Espero aí, como sempre, poder encontrá-los bem, se cuidando sempre, se protegendo, tomando aí todas as medidas preventivas. Se sair de casa, use máscara, álcool em gel, evite aglomeração. E se chegar a hora de sua vacina, vacina no braço, porque é isso que vai resolver a nossa situação. Eu sou Rafael Rolim, brincante, arte educador, professor aqui da oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota, dentro do projeto Minha História, Minha Vida, vencendo o preconceito com cultura e arte. Esse projeto apoiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio da Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. E aí, minha gente, mais um encontro, estamos chegando, infelizmente, na reta final. Temos mais 2 aulas, essa e a próxima, para ir finalizar o nosso trabalho, esse nosso ciclo, essa nossa jornada, uma boa jornada, uma longa jornada, na realidade, né, por caminhos aí da cultura brasileira, da nossa cultura popular, uma jornada que trilhou aí o seu percurso por diversos estados do Brasil, por diversas cidades, passeamos aí por mais de uma dezena de manifestações da nossa cultura popular, do nosso folclore brasileiro. E nesse passeio que fizemos, acredito que possa ter contribuído na divulgação, principalmente, de nossas matrizes estéticas e culturais, de nossa tradição artística, cultural, da oralidade, e espero ter contribuído para não só divulgar, mas para que haja uma melhor compreensão, né, que o quanto nós temos de riqueza, né, na nossa cultura, o quanto nós temos de potência, né, de força, de luta, né, de resistência, mas também de muita arte, né, de muitos saberes e fazeres, né, 2 palavrinhas aí que eu sempre trago nas nossas aulas, esses saberes e fazeres, né, que são atuais, mas também ancestrais, né, que remetem aí à nossa história. E isso talvez seja o ponto mais significativo, né, dos nossos encontros, a gente olhar para a nossa cultura, para as nossas artes, para a nossa cultura popular como parte também de nossa história, né, constitutiva, portanto, de nossas identidades, né, de nossas identificações, né. O brasileiro, esse povo brasileiro só é o que é, do jeito que é, por conta exatamente dessa trajetória, dessa história cultural, artística, mas não só, né, a cultural e artística, mas também de luta, de resistência, pois sabemos todos o quanto que a cultura popular de alguma forma é relegada, né, é esquecida, muitas vezes invisibilizada, né, apagada, em nome de uma cultura talvez mais global, né? E aí alguns chamam dos enlatados americanos, né? Desses enlatados que a gente chama de enlatado porque já vem pronto, né? É a música que é dada, que toca lá no rádio, que paga inclusive para tocar. Inclusive, se vocês forem assistir todos os nossos encontros, vocês vão perceber que pode botar aí mais de 90% das músicas que eu trouxe aqui são músicas que vocês não escutam no rádio, a gente não escuta no rádio, né? São músicas que estão, portanto, negligenciadas pela nossa mídia, né? Negligenciadas pelos donos de comunicação, muitas vezes, né? Dos meios de comunicação, e isso não chega para a nossa população. E isso, para mim, é muito mais do que um processo de visibilização, é um crime contra a cultura, né? É algo que a gente não pode ficar calado, né? É um crime contra a nossa memória cultural, é um crime contra a nossa história de vida, sobre a nossa história de país, né? Nossas histórias de luta, né? Aí o nome do projeto, né? Minha História, Minha Vida. Então, portanto, vem muito bem a calhar pensar que essa minha história, essa minha vida
passa inevitavelmente pelas nossas influências, pelas influências que a cultura popular nos traz, nos dá, né? E nos constitui a partir disso, né? Enquanto seres humanos, enquanto gente, né? Enquanto comunidade, enquanto cidade, enquanto país, enquanto nação. E é esse o maior recado que eu acho que a gente tem buscado trazer aqui. E aí, assim, pensando em todo esse processo, né, que vivemos desde lá dos primeiros encontros, vou tomar uma aguinha aqui, dos primeiros encontros do reizado, e esse reizado que a gente passou aí quase 10 aulas, né, trabalhando nessas matrizes dessa brincadeira popular que existe no Brasil inteiro, né, que faz parte principalmente aí do ciclo natalino. Portanto, começamos com essa brincadeira por conta de que é a brincadeira que eu mais pesquisei em toda a minha vida, né? Fez parte da minha trajetória formativa. Meu mestrado foi sobre o grupo Reizado Discípulos de Mestre Pedro, né? O Reizado dos Irmãos, lá de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, né? Então, fizemos aí um grande apanhado, né, de informações, de dados, de histórias, curiosidades, também de cantigas, para pensar, né, buscando pensar aí como se dá essa brincadeira, como essa brincadeira se organiza, né? E a partir daí nós trilhamos mais ou menos a mesma metodologia com todas as outras manifestações que trabalhamos, aí dos reisados. Nós fomos para as bandas cabaçais, que tem uma grande importância aqui, principalmente por referenciar a nossa identidade indígena, né, cabocla, né, a essa mistura do índio com o negro, aqui no Ceará, né, e que dá constitui esse arcabouço, né, não só musical, mas também estético, né, para pensar aí o corpo, a dança, né, e aí as bandas cabaçais, daí a gente seguiu pensando esse ritmo, e aí fomos lá pro coco, aí passeamos aqui pelo coco do Ceará, o coco do Iguape, um pouco da ciranda, né? Bom, e aí fomos caminhando pelos maracatus, bumba meu bois, cavalos marinhos, cirandas, samba de roda, o cordel. Bom, passeamos por diversas manifestações, e aí eu queria pensar junto aqui com vocês nesses últimos 2 encontros, que aí será algo que vai ser meio que uma continuação do outro, né? Essa aula será continuada na próxima, para aí a gente finalizar, porque acredito que precisarei talvez de um pouco mais de tempo do que a nossa meia hora de aula, né, que a gente tem, para que a gente possa arrematar, né, e finalizar esse processo de forma satisfatória, né, que a gente, né, da forma como a gente pensou, planejou e se organizou para trazer para vocês sempre, né, entregar aí ao nosso público do Instituto Chico Mota o melhor do que a gente tem, do que a gente sabe fazer e o melhor da nossa cultura. Não que eu possa tá sendo aí um tanto quanto pretensioso, mas não o que eu trago, mas sim o que a cultura traz, né? O que a cultura popular nos traz. Eu sou apenas aqui um interlocutor desse universo mágico, mítico, simbólico, mas também real, né? Que faz parte de nossas vidas, né? Se você adentrar esse Brasil profundo, certamente você se deparará em algum momento com alguma manifestação, com alguma atividade cultural de tradição oral, seja ela oral ou escrita, mas principalmente de tradição oral, né? Se você for aí para dentro desse Brasil profundo, você vai encontrar também uma infinidade de outras manifestações que, claro, não tivemos aí tempo aqui, né? Apesar de 40 encontros, né? 40 aulas, a gente teria aí material enquanto Brasil, né? Se a gente for pensar esse Brasil profundo, né? Lá nos seus mais distantes rincões, né? Você teria aí material para se pensar mais de 200 aulas, né?
Câmara Cascudo, um grande mestre que a gente falou lá no início, né, que construiu o dicionário do folclore brasileiro, né, é o único dicionário de cultura popular que tem, né, no Brasil e no mundo, né? Então, assim, material bastante rico, né? E ele traz exatamente isso, né? Se vocês tiverem acesso a esse dicionário, puderem adquirir, ele não tem nenhuma edição nova, mas você encontra em diversos sebos, né? Pelo país. Aí você pode procurar lá na Estante Virtual, que é um grande site de sebos do Brasil. Inclusive foi lá que eu comprei o meu dicionário. Você encontra esse rico material e aí você vai lá perceber o quanto que nós temos ainda a descobrir desse país, o quanto que nós temos ainda a pensar a nossa cultura, porque é infinda praticamente, né? E olha que o Câmara Cascudo pesquisou muito e ele não pesquisou tudo, né? Sempre tem algo a mais. E uma coisa, como a gente também já trouxe aqui, é você falar do reisado como algo mais amplo, né? A ciranda como algo mais amplo, do coco como algo macro. Porém, se você for pesquisar de forma mais minuciosa, né? De forma mais detalhada, detalhista, né? Você vai perceber que cada grupo de reisado é um universo, é um mundo. Cada grupo de coco é uma referência, né? Cada um faz de um jeito, canta de uma determinada forma, dança de um determinado jeito, né? Encena, né? Aí os reisados de Bumba Meus Bois, né? Encenam de formas diferentes e muitas vezes de formas muito distintas, né? De formas bastante diferentes uma da outra. Às vezes no mesmo bairro, na mesma cidade, você vai encontrar duas brincadeiras que têm o mesmo nome, né? Por exemplo, no Juazeiro do Norte. Você for para o Juazeiro do Norte, aí voltando lá para a primeira aula, se você for a Juazeiro do Norte, você vai encontrar aí mais de 30 reisados em atuação hoje. E se você assistir a apresentação de cada reisado, você vai perceber que o que eu estou falando é coerente, porque cada reisado vai ter aí um pouco a sua peculiaridade, a sua especificidade, a sua forma de brincar, né? A sua forma inclusive de se organizar. E aí não só pensando na brincadeira, pensando também na forma como essas manifestações também estão ligadas com a sua comunidade, né? E eu sempre falei isso, né? Todas as manifestações que trazemos, de alguma forma, reflete um pouco da sua comunidade, reflete o seu meio, né? Há um filósofo que diz que o homem é fruto do meio, e as brincadeiras populares, a nossa cultura popular é parte disso. É fruto, desculpem, é fruto do meio. Estou um pouco com a garganta irritada aqui. Então, se a gente for pensar aí também, não só nessas diferentes formas de atuar, na cena mesmo, enquanto essas brincadeiras estão acontecendo, como que, aí é um outro universo, é como que essas brincadeiras, essas manifestações, esses reisados, esses cocos interferem nas suas comunidades, né? Construindo laços comunitários, né? Construindo grupos, né, identitários, e muitas vezes é pela cultura, é pela arte, é pela brincadeira, é pelo coco, é pelo reisado que a comunidade se identifica, se reconhece, né, enquanto um grupo, um coletivo, né? E a partir daí, isso aí é o grande pulo do gato, né? A partir daí, essa comunidade se junta, essa comunidade, ela se juntando, né, ela fica mais forte, ela se fortalece, portanto, né? Hoje é um clichê, né, comum falar juntos somos mais fortes, né? Parece até o mercado capital aí do Viu Metal se apropriou desse slogan, né? Virou um slogan, mas que na realidade só se apropriou porque é verdade, porque é certo, porque é isso que acontece, né? Essas manifestações, a nossa cultura, portanto, ela é fundante
ela é peça primordial e principal para a constituição de toda a nossa comunidade enquanto seres humanos, seja uma cidade, um bairro, seja um terreiro de candomblé, seja um coletivo de artistas, atores, brincantes, seja um grupo de agricultores. E aquilo fortalece de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso a história do enlatado que eu comecei falando, né? Que o enlatado vem de fora para dentro. E muitas vezes esse de fora para dentro, como ele não tem essa identificação do de dentro para fora, ele termina desarticulando, né? Desorganizando esse dentro, né? E não sem querer, mas de forma muitas vezes proposital, porque, né, a gente sabe o quanto que o povo organizado, né, os artistas organizados, os professores organizados, e aí tudo isso do quanto que a gente sabe que quando a gente se junta, a gente pode mais, a gente pode reivindicar mais, né? Inclusive direitos básicos que muitas vezes não nos são dados, não, né? Minimamente garantidos, né? Como o direito à cultura, né? Que está na nossa Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, o direito à educação, o direito ao lazer, ao esporte e o direito à cultura. E a gente bem sabe o quanto isso é negligenciado muitas vezes pelos governos, e aí não é um governo, historicamente isso perpassa aí décadas, né? Desde que o mundo é mundo de alguma forma aqui no Brasil, a gente percebe essa, de alguma forma, desvalorização da nossa cultura. E aí, esse é para mim também um dos papéis, né, principais de nossa arte, de nossa cultura popular, de nossa arte popular, de nosso teatro popular, né, de nossas danças populares, que é a partir do corpo, a partir do conjunto de pessoas se organizando, modificar a nossa realidade, transformar o nosso cotidiano a partir do ritual, a partir também da festa, da alegria, do prazer, né? E isso é de uma potência inominável, né? É de uma potência que a gente indescritível, não dá para a gente descrever, a gente tem que viver isso, né? E só vivendo que a gente talvez consiga compreender a totalidade, né, desses saberes e fazeres e a potência que eles despertam nos indivíduos, naquele grupo, naquele coletivo, naquela comunidade. Potência de vida, potência de arte, porque a arte imita a vida, né? Filosofei agora um pouco aí para a gente poder, né, ir caminhando na nossa trajetória, mas é isso, o teatro imita a arte imita o teatro imita a vida imita o teatro. Querendo ou não, se você for perceber e for estudar um pouco mais aprofundado, aí como por exemplo fiz o meu mestrado lá em artes cênicas na Escola de Teatro e Dança da Federal da Bahia, a gente falava e discutia muito isso na época do mestrado, das disciplinas, né? O quanto que esse teatro ele precisa e necessariamente ele reflete o que nós somos muitas vezes na vida real, e o quanto a vida real muitas vezes reflete o que se constrói enquanto arte, porque não vejo isso dissociado, e sim atrelado, unido um ao outro, né? Pensado um para o outro e um com o outro, né? E é isso que eu acho que é importante. Um outro ponto que eu gostaria de trazer tem a ver com a alteridade, né? Com a alteridade é quando eu me vejo no outro. Eu preciso perceber que eu sou Rafael desta forma, porque eu percebo outros, as outras pessoas, eu me completo, portanto, no outro. Ninguém vive só, né? Nós não estamos na época das cavernas, onde uma pessoa morava sozinha lá numa loca, né? Hoje, principalmente, né, nos tempos modernos, né? Mas já há muito tempo vivemos em comunidade, e as brincadeiras populares, as manifestações da tradição nos colocam também a olhar para esse outro, né? Para o colega que trabalha comigo, que brinca o rezado comigo, que não adianta ser só o mestre de uma brincadeira ou a mestra de uma brincadeira não faz a brincadeira sozinha, né? Tomar mais um pouquinho aqui, tá realmente muito
Muito ruim a garganta, é. Não faz uma brincadeira só, precisa dos brincantes com eles. É no conjunto, portanto é com o outro que nós fazemos esse brincar acontecer. É com o outro que a magia, né, brota como se de uma espécie de uma nascente que está na realidade dentro de nós, né? Que é essa força que faz com que a gente construa tantas belezas, né? E tantas imagens, né? E tantos referências que são exatamente esses coloridos, né? Desses grupos da nossa cultura popular, daqueles figurinos que são reluzentes, né? Dos espelhos das brincadeiras de reisado e das coroas, né? Das fitas dos Bumba Meu Bois, né? Das saias rodadas de chitas, né, do coco cearense ou pernambucano. E se você for para o Maranhão, aí tem uma outra infinidade de manifestações que a gente não teve tempo, né, como por exemplo o cacuriá, que foi uma brincadeira que eu experimentei também durante um tempo, tive também no Maranhão vivenciando. Ou seja, essa beleza que a cultura popular apresenta para a gente, isso é de uma riqueza não só material, né, de referências estéticas e culturais, mas também de uma riqueza que transcende a materialidade das coisas, né, das cores e dos objetos. Essa é uma beleza que nos preenche a alma, né? A alma enquanto ânima, aquilo que é animado, né? A alma vem daí, a palavra, né? A gente tem medo, às vezes, né? Desde criança é colocado nesse lugar. Menino, isso aí, a gente tem medo de alma, né? A alma é o que há de mais puro, talvez, no ser humano, no sentido que aquilo que vem da alma é o que dá ânima, né? Que é de onde surge essa palavra, é aquilo que anima. Portanto, é aquilo que me faz viver de alguma forma, que vem de dentro, essa força que a gente não enxerga. Realmente a alma a gente não vê, né? E aí tem um grande poeta, que é o André Abu Janra, filho do grande Abu Janra. O filho dele é o André, ele tem uma banda, um Karnak, e ele fala, né, nessa música, nessa banda, ele tem uma cantiga que diz: percebam, minha alma não tem cor. E liga nação cagaeira, ela é colorida, ela é multicolor, né? Percebam que minha alma não tem cor, né? Isso ele vai falar exatamente a partir do referencial dessa dicotomia racista, né? Do branco, do negro, do índio, do amarelo. E aí ele vai dizer que a alma não tem cor, e realmente não tem, e nem é para ter, né? Tem, na realidade, não é que não tem, a alma tem todas as cores. Por isso, essa grandiosidade, essa riqueza, essa potência, essa força, né? A alma, portanto, é aquilo que anima, e é isso que anima a nossa cultura, é isso que anima o nosso povo, são as nossas culturas, as nossas brincadeiras, as nossas matrizes ancestrais, as nossas matrizes que durante séculos, aí pensando, né, desde que os negros vieram da África, dos nossos índios aqui, que são seculares, né, e que a gente não tem o devido registro histórico, e por isso muitas vezes coloca, né, principalmente os nossos índios, num lugar de subalternidade, também de invisibilidade. Imagine se a gente tivesse, né, os mesmos registros culturais, históricos e artísticos que os gregos fizeram, né, que os romanos lá atrás sistematizaram, né, e hoje a referência muitas vezes de arte, de teatro é grego. E aí me lembra, e nós índios, os nossos índios não tiveram isso registrado de uma forma escrita, né? Isso é um problema que a gente precisa resolver, e isso é algo que temos que de alguma forma, e aos poucos sanando parte desse repertório aí que nos foi de alguma forma escondido, né? E que por conta exatamente da linguagem escrita, isso não foi devidamente registrado, né? E não registrado, isso passa também a ser algo
que não fica na história, né? Não demarca, né, um ponto e termina que com o tempo isso se perde, né? E perdendo essa história, essa memória, a gente termina, né, negligenciando um processo histórico, um processo cultural profundo e riquíssimo que tivemos enquanto história desse país, história indígena, e por não ter isso registrado, muitas vezes a gente tem negligenciado tudo isso, negligenciado não só a nossa história, mas a nossa memória coletiva indígena, nossa memória coletiva, né, ancestral, e isso é algo que a gente aos poucos precisa fazer como uma espécie de arqueologia, né? Uma arqueologia da memória, uma arqueologia da história indígena, por ser riquíssima e a gente não ter registrado, né? E aí tem uma história muito engraçada que o Ariano Suassuna, né, grande mestre e amante da cultura popular brasileira, ele vai trazer, ele dá uma aula, né? Primeiro que ele não dá, ele diz que ele não faz uma aula show, né? Porque ele não gosta muito, ele não gostava quando vivo, né? Faleceu há pouco tempo atrás. Ele disse que não gostava desses estrangeirismos, né, na nossa cultura brasileira. Então, show, né? Show, que é uma palavra que já entrou no nosso vocabulário de forma quase que corriqueira. Show é uma palavra em inglês, né, que representa, quer dizer, um espetáculo, um show musical, um show artístico. E ele já dizia logo de cara que show, né? Show é interjeição para chamar galinha. Show. Era interjeição para chamar galinha. Então ele já não gostava dessas coisas. Então ele dizia que ele dava uma aula espetáculo, né? E aí ele começa com uma lâmina, né? Uma espécie de painel que ele mostra uma matéria de jornal, de um jornal do Sudeste, se eu não me engano, a Folha de São Paulo, dizendo, né? O teatro nasceu na Grécia, eu não sei há quantos mil anos, né, falando disso, né? E aí ele vai dizer, como é que pode, né? A gente não percebe muitas vezes o quanto que nos falam mentiras, inverdades, e a gente engole, né? Porque aí ele vai dizer, o que me parece, o teatro que nasceu na Grécia foi o teatro grego. Porque o teatro japonês nasceu no Japão. Então o teatro que nasceu na Grécia foi um teatro que talvez foi registrado, foi escrito, né? Foi guardado de alguma forma pelo registro. Enquanto que o teatro, né, japonês, né, o kabuki, ou seja, uma série de outras manifestações, o teatro indiano, que é milenar, veio até antes. Então o teatro que nasceu na Grécia, ao que me parece, ele vai dizer, é o teatro grego. Então a gente termina, quando a gente não tem a nossa memória, a nossa história registrada, né, valorizada, visibilizada, divulgada, a gente tende a achar e acreditar que aquilo não é nosso, aquilo não nos identifica e aquilo não nos constitui enquanto gente, e isso enquanto povo, enquanto nação. E isso é parte, muitas vezes, da desvalorização que a cultura e as artes, né, no nosso país ainda é vítima, ainda sofre por conta exatamente desse desconhecimento da história, desse descuidado, desse descuido, né, com a memória, e principalmente com essa memória coletiva, né, que indica diretamente a nossa identidade, aquilo que, né, a gente se identifica, aquilo que nos constitui, aquilo que nos faz ser, né, não só um ser humano individual, mas sim um ser coletivo. E isso a cultura e a cultura popular é mestra para nos ensinar. Beleza? Vou continuar no próximo encontro, aí já tentando trazer uma leitura para vocês de como tudo isso que eu trouxe nesse encontro de hoje se reverbera na nossa cultura popular, na nossa musicalidade e no nosso cotidiano nos dias atuais. Beleza, gente? Muito obrigado.
vão lá no canal do Instituto Chico Mota, dá aquele like, curtam, divulguem, avisem para os amigos e até a próxima. Se cuidem. Abraço.